É com muita alegria que eu recebo mais uma vez no nosso cantinho de bate-papo e informação Edson Credidio. Ele é doutor em ciência dos alimentos, nutrólogo. Obrigada pela gentileza da participação. Prazer revê-lo. Prazer todo meu, satisfação toda nossa. Doutor, quando a gente tem acesso hoje a supermercados, e aí a gente vê na prateleira aquela variedade de tipos de açúcar, a gente sempre ouve falar muita coisa. E aí a gente convidou hoje o senhor para participar conosco, porque nós gostaríamos de entender os tipos de açúcar e as diferenças entre eles. E se existe um açúcar que seja melhor que outro. Açúcar, mocinho ou vilão? Então, na realidade, o ser humano, ele não sintetiza o açúcar. Então, se a pessoa for privada cronicamente do açúcar, ele morre, né? Em urgência, emergência, se vier uma pessoa em coma diabético, é dado soro glicosado, é soro doce. Para quê? Porque aí faz um exame, um adestro e vai ver. Se ele estiver com quadro de hipoglicemia, mantém o soro glicosado. Se tiver com a glicemia alta, aí muda tudo, põe o fisiológico e dá insulina. Certo. Então, o ser humano, ele não sintetiza. Quem sintetiza são os vegetais a partir da fotossíntese, né? Então, o nosso corpo, ele consegue transformar, porque o fígado é o nosso laboratório, e ele consegue transformar ácido graxo de cadeia curta, consegue transformar aminoácidos em glicose. Só que, a longo prazo, esse processo chama-se gliconeogênese. A longo prazo, isso é prejudicial, porque ele está retirando coisas importantes do nosso organismo. Perfeito. Doutor, quando a gente fala especialmente dos tipos de açúcar, quais são esses tipos? E já na sua explicação, quais os melhores ou o melhor? Então, o melhor, na verdade, é o menos manipulado. Então, quanto mais você manipula, mais refina, ultra refina, você vai perdendo os nutrientes. Esse processo de refinamento que o senhor comentou, são aditivos químicos que são colocados nesse açúcar, nesse cristal? Então, por exemplo, no caso aqui do mascavo, né, você passa a cana na moenda, pega o caldo da cana, faz o melado ou melaço, coloca em formas e aí vira aquele bloco que é como se fosse a rapadura. Tá. No processo de moenda dessa rapadura, você tem o mascavo. Então, o mascavo é o mais rico, por quê? Porque ele foi menos manipulado, ele não recebeu aditivo, ele não recebeu química, nada. Legal. É o mais escuro também, né? É o mais né? escuro. A gente observa ali entre as opções que o Edson Credidio trouxe para nós. Então, o açúcar mascavo é o mais escuro, é o mais puro, né, digamos assim, por isso mais rico em nutrientes. Mais rico em nutrientes. Tá. Em segundo lugar, nós temos o demerara. O demerara seria o mascavo que sofreu um processo de refinamento e virou o demerara. Então, onde passou de mascavo a demerara, ele já não tem um gosto tão acentuado como se fosse a rapadura, e é rico também, né? Depois nós temos ali um demerara que nós temos a classificação de orgânico, que é aquele que não foi utilizado nenhum tipo de agrotóxico na produção desse adoçante. E nós temos no caso também, da cana-de-açúcar, daí não é utilizado nenhum produto químico? Cana, na plantação, tudo não foi usado. Tá. E mais refinado ainda seria o ecológico, porque o ecológico, Europa, Estados Unidos, eles recebem esse adoçante, perdão, esse açúcar, o ecológico, porque além de não utilizar o agrotóxico, ele também trata do produtor, dando uma assistência médica, dando a alimentação correta, ensino. Então, o ecológico é o top, né? Que se pudesse todo mundo usar o ecológico seria ideal. Mas aqui no Brasil a gente ainda não... A nossa produção praticamente é 100% exportada, né? Aí nós temos o cristal, que seria o demerara que foi refinado, né?
Ainda ele tem nutrientes, mas ele já fica mais pobre. Aí, por último, nós temos o refinado, que ele sofreu tantos processos até chegar no refinado, que ele é chamado de caloria vazia, porque ele perde quase todos os nutrientes, né? Tá. Até 2006 era colocado para clarear o enxofre, né? E a comunidade europeia não aceitava isso. O nosso açúcar recebia uma barreira alfandegária. Depois dessa data, de 2006 em diante, começou a se clarear com ozônio. Então, ele passou a ser aceito pela comunidade europeia, mas, mesmo assim, ele é pobre, né? O açúcar cristal é mais pobre em nutrientes que o açúcar refinado? Não, o cristal é mais rico que o refinado, mais O pobre. cristal é mais rico que o refinado. O refinado é o primo pobre, é o mais pobre de todos. Legal. Né? E o açúcar de confeiteiro, doutor? Então, o açúcar de confeiteiro é o refinado que foi também, que sofreu mais um processo de industrialização. Tá. E ainda recebeu uma carga de amido, por isso que ele fica parecendo uma farinha, né? Também é pobre em nutrientes. Também é pobre em nutrientes. Ajuda muito o confeiteiro, fica bonito, mas é pobre. Legal. Então, aqui no nosso ranking, né, dos mais saudáveis, em primeiro lugar, o açúcar mascavo, que é o mais escuro, o mais puro, digamos assim. Depois, a gente tem aí o açúcar demerara, que já não tem aquele gosto muito acentuado, né, da rapadura, também rico em nutrientes. Temos o orgânico, aqui o nosso caso é o demerara orgânico, que aí não teve nenhum agrotóxico durante a produção, aí o manuseio da cana de açúcar. Depois a gente tem o açúcar cristal. Por último, o açúcar refinado e o açúcar confeiteiro, que são aí os que mais possuem, os que menos possuem, né? Os mais nutrientes. Pobres. Legal. E chega a ser chamado caloria vazia pelo fato de ser tão pobre. Não tem quase nada mesmo. Cada grama de qualquer carboidrato tem 4 calorias. Só que, no caso desse refinado, ele só tem a caloria praticamente. Nutrientes, quase nada. Eu tenho até um dado aqui muito interessante, gente, foi pesquisado, só para você de casa entender um pouquinho essa diferença rico em nutrientes e pobre em nutrientes, para você entender em números. Em média, 100 gramas do açúcar mascavo, que é o açúcar mais escuro, o mais puro, né, o mais saudável. Em 100 gramas de açúcar mascavo, existem, em média, 85 miligramas de cálcio, 29 miligramas de magnésio, 22 miligramas de fósforo e 346 miligramas de potássio. Nessa mesma quantidade, 100 gramas, mas do açúcar refinado, o açúcar branco, inclusive é o mais comum, que geralmente as pessoas consomem, você vai encontrar no máximo 2 miligramas de cada um desses componentes, de cada um desses nutrientes. Então, o mascavo possui 346 miligramas de potássio, o refinado, no máximo, 2 miligramas. Então, é uma diferença bastante significativa, né, doutor? Tem alguma recomendação específica para o consumo de açúcar? Porque você comentou que a gente não pode ficar sem açúcar, nosso corpo precisa. Mas a gente também não pode exagerar, principalmente aquelas pessoas que buscam, né, emagrecer, precisam, estão dentro de uma dieta alimentar. Tem uma quantidade ideal da gente consumir por dia? Então, Tatiana, isso vai depender da atividade física, o que o usuário está fazendo. Então, por exemplo, quando você faz uma atividade corrida, natação, uma atividade aeróbia, por exemplo, você gasta mais gordura. Quando você faz, por exemplo, o fisiculturismo, a musculação, alguma coisa assim, você gasta mais açúcar. No fisiculturista, você tem que fazer a elaboração de um plano alimentar para ele que aumente a quantidade de carboidratos, né? No caso de um paciente diabético, por exemplo, nós vamos usar os carboidratos complexos, que são aqueles que são de mais difícil absorção. Né?
Os carboidratos, existe o chamado índice glicêmico. Então, se tem um índice glicêmico elevado, ele se transforma rapidamente em glicose. Então, para o diabético, ele faz mal, né? Se você usa, por exemplo, o diabético vai comer uma fruta. A fruta, ela tem a sacarose, que vai ser quebrada em glicose e frutose. Sacarose é o açúcar da fruta. Da fruta, é. Tá. Aí, na verdade, o que está acontecendo? Essa frutose, ela não passa para o sangue direto. Ela vai para o fígado, do sangue ela vai para o fígado e é armazenada na forma de glicogênio. Tá. A glicose, a insulina, que é liberada pelo pâncreas, carreia para a célula para ser queimada, para fornecer energia para o ser humano. E por que a glicose é tão importante? Porque é o substrato do funcionamento cerebral. Daí o fato de hoje se valorizar também o carboidrato, porque encontra-se relação com doenças crônico-degenerativas, a falta do carboidrato, né? Perfeito. Doutor, então aqui a gente falou sobre alguns tipos de açúcar extraídos a partir da cana, certo? Nós temos o açúcar também presente nas frutas e no milho, né? No caso da sucarose. Beterraba. A beterraba também possui açúcar. E o leite, a lactose é o açúcar do leite? A lactose é o açúcar do leite, que quando você ingere, ela é quebrada em galactose e glicose. Aí passa para o sangue. Tá. Então, fazendo uma correlação, é como se fosse um rosário, né? Um terço, que você, para entrar no seu sangue, ela tem que ser quebrada. Tá. Então, se você come, no caso aí, tomou leite, tem a lactose, ela vai ser quebrada em galactose, glicose e passa para o sangue. Se ela não for quebrada pela lactase, que é a enzima que fica no duodeno, ela vai irritar todo o tubo digestivo, vai dar vômito, vai dar diarreia, daí a intolerância à lactose. Perfeito. Doutor, e no caso específico dos diabéticos, né? Muitas pessoas, inclusive, têm até curiosidade, eu sou uma dessas pessoas. Aqui a gente vê alguns tipos de açúcar vindos da cana. No caso do adoçante, aquele gostinho, sabor doce, vem de onde? Então, o sabor... O que é o adoçante? O adoçante é uma substância química, tanto é que é até curioso, você põe uma gota de adoçante e põe um pouquinho de açúcar. A formiga só vai no açúcar, ela não vai no adoçante. Então, o nosso cérebro também ele se comporta assim. Se você usar adoçante em tudo, ele vai achar que você não está ingerindo açúcar. E daí dá uma compulsão muito grande por doce, porque ele está pedindo, ele está necessitando. Pessoas que não são diabéticas podem consumir adoçantes? Então, todos os meus pacientes, eu tento fazer a cabeça deles para não usarem adoçante. Quem deve usar adoçante? Diabético e hipoglicêmico. Tá. Porque muitas pessoas que fazem, de repente, uma dieta alimentar, que estão no processo de algum regime, elas acabam optando pelo adoçante, né, doutor? O senhor não recomenda? Não. Porque, veja, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de óleo, qualquer tipo de óleo, tem 9 calorias. 1 grama de gordura, 9 calorias. 1 grama de álcool tem 7 calorias. É o açúcar que engorda? Não. Não é? Então seria óleos, gorduras e álcool. Quem quer perder peso? Dá uma segurada na bebida alcoólica, você vê que ajuda muito a perder peso. Doutor, em relação a calorias desses tipos de açúcar que nós consumimos, aqui mostramos, tem algum que seja mais saudável, mais magrinho? Um açúcar mais light? Todos eles, como são naturais, cada grama tem 4 calorias. O que vai variar é só a quantidade, como você mesmo disse, dos nutrientes. O mascavo é riquíssimo e o refinado cálcio, é pobre. magnésio, potássio, fósforo. Mas em relação a calorias, eles estão todos ali cada grama empatados. 4 calorias, Perfeito. Doutor, queria mais uma orientação do senhor. A gente recebeu aí algumas participações. Pois não. Vamos para
ligação da Luísa Lázara Martins, de Paracatu, Minas Gerais. Um beijo, Luísa, obrigada pela audiência. Gostaria de saber se existe algum tipo de açúcar que pode ser usado em receitas de biscoito para aquelas pessoas que têm diabetes. Então, a indústria alimentícia utiliza o acesulfame K porque ele aquecido ele não fica amargo. Se você colocar, por exemplo, o aspartame, ele fica amargo. Tá. Que, na verdade, então, é um adoçante. É um adoçante. Não um açúcar. Não. Então, seria o acesulfame K, que vende em qualquer farmácia, supermercado, é só ver no rótulo. Né? Perfeito. Esse é bacana se é uma receita que vai para o forno. E para o diabético ou hipoglicêmico. Perfeito. Tem algum outro tipo de adoçante? Só abrindo um parênteses aqui na nossa entrevista, já que a gente tocou nesse assunto também, doutor, porque a gente vê muitas opções também, né, de adoçantes. Os que sejam mais saudáveis, melhores, se é que eu posso usar esse termo? Então, Tatiana, olha, o primeiro foi, o que surgiu foi a sacarina, depois o ciclamato, o aspartame e a acesulfame K. Tá. Né? Então, cada um deles, se extrapolada a indicação, que é chamada IDA, a ingesta diária aceitável, ele vai acarretar uma série de problemas. Até as universidades americanas, eles falam, as 10 melhores universidades americanas chegaram à conclusão que adoçante não tem efeitos colaterais, vírgula, se utilizada as doses usuais preconizadas pelos órgãos oficiais. Certo. Ou seja, se você extrapolar, azar é seu. Então, que dá problema? Dá. Então, o excesso, ele leva a uma série de problemas de saúde. Por isso que não deve ser usado indiscriminadamente por quem não tem diabetes. Sem dúvida. Né? Porque é um produto feito para quem tem diabetes e quem tem diabetes vai seguir todas as orientações do médico que vai orientar em relação a esse consumo do adoçante. Falando em adoçante, doutora, a gente fala de açúcar, acaba sempre surgindo dúvidas em relação ao adoçante. O Francisco Ferreira, de Caeté, também Minas Gerais, gostaria de saber se o adoçante emagrece. Ele já ouviu dizer que o adoçante, sendo utilizado por pessoas que não têm diabetes, pode fazer mal. Na verdade, o senhor até comentou um pouquinho, ele pode sim fazer mal, pode. Mesmo até para quem tem diabetes, se consumir em excesso. Pode, porque a chamada AIDA, né, ela tem para cada tipo de adoçante. Né? Então, para a sacarina são 5 miligramas por quilograma a dia, o ciclamato são 11 miligramas por quilograma a dia, o aspartame 40 miligramas por quilograma a dia, e o acesulfame K 15 miligramas por quilograma a dia. Extrapolou isso, vai causar problemas. Né? E, por exemplo, o ciclamato, ele tem sódio, é ciclamato de sódio. Quem tem hipertensão vai fazer mal também, o abuso. Né? Perfeito. Reforçando, então, no caso dos tipos de açúcar, quanto mais escuro, mais rico em vitaminas e nutrientes. Em primeiro lugar, o mais saudável, o mais puro, o açúcar mascavo. Segundo lugar, o demerara. Em terceiro lugar, aqui a gente optou pelo demerara orgânico, que aí não possui nenhum agrotóxico na produção dessa cana. Em quarto lugar, o açúcar cristal. Em quinto lugar, o açúcar refinado. E ali também, em quinto lugar, com o açúcar refinado, é o açúcar de confeiteiro, que é muito pobre em nutrientes. Em relação a calorias, são todos iguais? Todos. Estão todos empatados, né, doutor? Mas quanto mais escuro, mais saudável. E aí a gente consegue oferecer para o nosso organismo níveis bacanas de cálcio, de potássio, de magnésio. E aí, se você puder optar pelo mascavo ou demerara, no nosso ranking são aí os mais indicados. Tem mais alguma observação pertinente que o senhor queira fazer, doutor, em relação aos tipos de açúcar, ao consumo? Então, eu acho que nós não devemos abusar, né? Mesmo pessoas normais que não têm diabetes na família. Por quê? Porque cada grama tem 4 calorias. Se a pessoa, por exemplo, um copo de refrigerante, ele tem 4 colheres de chá de açúcar e pior que o refinado. Né? Um copo de refrigerante equivale a 4 colheres de chá de açúcar. É muito doce. É muito doce. Então, o que vai acarretar? A pessoa vai ficar obesa. E se ela ficar obesa, ela entra num quadro chamado de síndrome metabólica, que dá hipertensão, diabetes tipo 2, esteatose hepática, que é gordura no fígado,
pedra na vesícula, infarto, derrame e câncer. Quer dizer, ela vai morrer cedo. Nós falamos recentemente pela síndrome metabólica. É um conjunto de complicado, problemas de saúde. complicado. Um problema de saúde é ruim, um conjunto deles muito Então. pior, né, doutor? Então, eu acho que daí o fato de não abusar, usar, por exemplo, café da manhã, você põe no seu café com leite, você põe o açúcar. Por quê? Porque durante o dia você não vai ter a compulsão por doce. Perfeito. Doutor, eu estou pedindo para a gente repetir pelas redes sociais, em relação aos adoçantes, quais são os melhores para consumir nas bebidas, adoçar bebidas, e em receitas que vão ao forno, que você comentou que não vai ficar amargo. Se você puder repetir, por favor. Então, os adoçantes, para serem utilizados normalmente, o que eu indico para os meus pacientes seria intercalar. Por exemplo, compra um vidrinho do ciclamato. Acabou, compra o aspartame. Vai variando. E para tudo que vai para o forno, que vai ser aquecido, tem que ser colocado o acesulfame K, porque ele não fica amargo. Perfeito, obrigada, viu, doutor, Prazer. por reforçar para a gente. Nós vamos divulgar todos os contatos do Edson Credídio, ele que está sempre aí participando, ensinando a gente. Nós temos a oportunidade de conhecer mais sobre os alimentos, hoje especialmente sobre os tipos de açúcar, e a gente